gente para ficar pensando sobre fruto, né? Fruto da carne, fruto do espírito, o que é isso? Como que funciona esse negócio de fruto? O que acontece antes de chegar nesse trem aí que é fruto? Bom, antes do fruto existe o processo, né? Que vai determinar qual tipo de fruto que é. Então, para você entender melhor, fica até o final desse vídeo. E se você não me conhece ainda, meu nome é Natália Dourado e seja muito bem-vindo ao nosso canal Uma Palavra. Bom, você que é crente, cristão, como quiser, e você que tá nessa nova caminhada aí, você já ouviu ou vai ouvir ainda que o fruto de um cristão é ganhar almas para Jesus. Ou seja, falando em outras palavras, que o cristão ele precisa gerar resultado. O fruto é resultado. Só que hoje a gente vai analisar essa história de fruto do espírito, fruto da carne, essa história de fruto em uma outra perspectiva, de uma forma diferente. Por exemplo, o resultado de uma árvore bem plantada, bem cuidada, tendo todos os cuidados que ela precisa, qual que vai ser o resultado dessa árvore? Ela vai dar bons frutos. Mas se eu não plantar ela numa terra boa, se eu realmente não cuidar dela com tudo que é necessário cuidar, do jeitinho que é necessário eu cuidar, não vai ser bons frutos que ela vai dar. Talvez ela nem chegue a gerar frutos. Porque o que ela precisa para gerar esses frutos, né, dentro dela, ela não tem. Então, quando a gente fala de frutos do espírito e da carne, nós estamos falando de resultado. Trazendo isso para a nossa vida, quando Paulo fala lá no livro de Gálatas sobre os frutos do espírito e sobre os frutos da carne, ele não está falando nada menos e nada mais do que a vida que a gente tem com Deus, da vida que a gente tem diante de Deus, da vida que a gente tem perante a Deus. Um erro que a gente comete é de querer separar os frutos do espírito, como se fosse cada um por si. Só que não é bem assim, a gente vai entender melhor ao longo do vídeo. Por isso, fica até o final pra gente conseguir entender tudo, tá bom? E como que a gente faz essa separação? Por exemplo, é uma suposição, tá? Só um exemplo aqui. Eu tenho paz, que é um dos frutos do Espírito Santo. Só que eu já não tenho mansidão, eu não tenho domínio próprio, vamos supor. Aí eu falo assim, eu tenho que buscar mais a mansidão, o domínio próprio, eu tenho que treinar isso mais no meu dia pra eu melhorar isso. Não é bem assim. Os frutos do Espírito não são frutos separados, tipo assim, eu posso ter um e não ter o outro. Não é assim que funciona. É um pacote. Sabe quando você vai no cinema que você pega lá um combo da pipoca com refrigerante? Então, você paga um único valor por aqueles dois itens, é a mesma coisa. Quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente está falando de uma coisa conjunta, uma coisa unificada, né? Várias coisas em uma só. Então, quando eu falo de fruto do Espírito, estou falando de todos os frutos do Espírito. Quando a gente percebe que a gente tem um fruto do Espírito e não tem outro, a gente tem que fazer diferente desse exemplo que eu dei. Ao invés de falar, eu tenho que buscar mais a mansidão e domínio próprio, eu tenho que treinar isso, me treinar para melhorar isso, o que a gente realmente deve fazer? Quando eu percebo que os frutos que eu estou gerando, que os resultados que eu estou gerando, não é condizente com a palavra de Deus, então o que é que tem de errado? O que tem de errado é a maneira como a gente está caminhando com Deus. Porque não é simplesmente eu caminhar com Deus, eu servir a Deus. Eu preciso fazer isso da maneira certa. Você concorda comigo que não tem como eu buscar resultado no resultado? Porque fazer isso que eu exemplifiquei há um pouquinho atrás, agora no vídeo, sobre eu ter um fruto e não ter outro e querer buscar isso e tal. Estou fazendo isso, querendo buscar um fruto no fruto, um resultado no resultado. Mas a gente se esquece que o que vai determinar esses resultados, o que vai determinar esses frutos, é como eu estou servindo a Deus, como eu estou diante de Deus. E eu não falo isso só naquilo que a gente faz na obra, naquilo que a gente faz na igreja, naquilo que a gente faz para o reino. Não somente isso, porque o que vai determinar esses frutos também é o coração que a gente tem, também é o caráter que a gente tem e também é quem nós somos. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né, que estamos falando sobre isso nesses últimos vídeos, então quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, tudo se faz novo. É uma nova vida que a gente ganha. Ou seja, se é uma nova vida, então tudo que vier junto tem que vir acompanhado de novo.
As coisas velhas eu preciso deixar para trás. Igual fala em 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O que ele quer dizer com as coisas velhas? Com o velho homem, com aquela pessoa que eu era, com aquele temperamento que eu tinha, com as atitudes que eu tinha, os hábitos que eu tinha. As coisas velhas se passaram, eu deixei a velha Natália, tenho que deixar a velha Natália para que eu possa viver o novo, a nova Natália em Deus, segundo a palavra de Deus. Então, na teoria, é para ser assim, né? Para tudo que é de velho ser deixado para trás, para a gente viver tudo novo agora. Só que a gente sabe que às vezes na prática não funciona bem assim. Ao contrário do que muitos pensam sobre a Bíblia, ela é muito clara, gente. Ela é muito específica naquilo que ela quer falar, sabe? Não existe entrelinhas. Deus não fala por entrelinhas. Deus é bem objetivo. Deus, ele é bem claro quando ele fala com seus filhos. Só que as pessoas, né, acabam cometendo um erro ao ler a Bíblia, porque querem lê-la de qualquer maneira. Às vezes sem a presença do Espírito Santo, às vezes com pressa, às vezes de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou às vezes até aqueles que não têm Deus em suas vidas querem ler a Bíblia. Então, de qualquer forma dessas que eu falei, realmente você vai ficar com dúvidas, você vai ficar com questionamentos, porque não basta ler, né? Com certeza você já ouviu que a Bíblia não é um livro comum, né? Justamente por conta disso, você precisa ler juntamente com o Espírito Santo de Deus, para que ele te traga o entendimento da palavra e tudo mais. Mas isso a gente coloca para um tema de um próximo vídeo. Quando a gente fala de tudo se fazer novo, então é tudo. Porque como eu falei, a Bíblia, ela é clara. O Senhor é objetivo. Ele é direto. Então assim, se a Bíblia está falando que é tudo, senão ela falaria, olha, quando vocês estiverem em Cristo, receberem a Cristo em suas vidas, vocês vão deixar o velho homem e algumas coisas apenas da sua vida que vai ter mudança, algumas áreas, não todas, entende? Mas tudo tem que ser novo, a nossa forma de pensar, o tipo de pensamento que a gente tem, sabe? O tipo de sentimento que a gente alimenta no nosso coração, o tipo de desejo que a gente alimenta no nosso coração, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente ouve, principalmente as coisas que a gente fala, né? Porque a Bíblia, ela fala tanto sobre a gente tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, sabe? Pra gente tomar cuidado com a bendita língua. Bendita, mas não é bendita, né? Pra falar a verdade. Ela pode ser bendita ou maldita, aí vai depender de cada um. Os meus hábitos do dia a dia tem que ser hábitos que agradam ao Senhor. A forma como eu trato o meu próximo, a forma como eu trato um desconhecido, uma pessoa que não conhece a Deus, que não serve a Deus. Como eu me porto diante das autoridades, porque isso é bíblico. Precisamos respeitar as autoridades, seja ela qual for. Tudo tem que ser diferente. E diferente como? E novo como? Segundo a palavra de Deus. Segundo a vontade do Senhor para minha vida e para a sua vida. Então eu tenho que buscar Deus e ser fiel a Ele, ser fiel à sua palavra, a ponto de os meus resultados, de os meus frutos serem frutos do Espírito e não da carne. Agora, se eu percebo que os frutos que eu estou gerando, que os resultados que eu estou gerando não são do Espírito, mas são da minha carne, então aí eu preciso fazer o que fala lá em Coríntios também, que é examinar a mim mesmo. E o que é você se examinar? É olhar para dentro de mim. É como olhar para um espelho, sabe? E olhar você exatamente como você é. Olhar suas qualidades, olhar os seus defeitos, olhar os seus erros, olhar os seus acertos. Então é isso que a gente precisa fazer, nos examinar, olhar aqui dentro de nós. Quando a gente está doente e percebe que tem algo de errado com o nosso corpo, o que a gente faz? A gente procura um médico, um hospital. E aí o médico faz o quê? Ele pede exames, né? Seja lá do que for. E por que o exame? Porque ele precisa encontrar a raiz do problema. E ele só vai encontrar realmente o problema, a raiz dele, de dentro para fora. Então ele precisa enxergar o que está dentro de você para poder identificar se tem algo de errado, né? Se tem alguma manchinha, alguma bactéria, alguma coisa que pode te prejudicar ainda muito mais. Nos examinar é nessa mesma linha de raciocínio. Eu preciso olhar para dentro de mim
olhar e identificar, juntamente com a ajuda do Espírito Santo, e identificar o que tem de errado aqui dentro, o que precisa de conserto aqui dentro, o que eu preciso jogar fora. Ter uma vida com o Senhor é a gente fazer a sua obra, sim, é nós orarmos incessantemente, né, como ele fala, é jejuarmos, é lermos, estudarmos, é meditarmos na sua palavra, nos alimentarmos dela, mas ter uma vida realmente com Deus é mudança. É isso que realmente mais vai impactar a nossa vida. É a nossa mudança, a mudança do nosso caráter, a mudança dos nossos hábitos, da nossa postura, do nosso linguajar, do nosso vocabulário. Você lembra do que a gente falou lá no vídeo anterior? Que o Espírito, ele luta contra a carne. Ele luta contra as vontades destrutivas da carne. Só que a carne também não fica quietinha. A carne, ela quer rejeitar para onde o Espírito nos conduz, que é mais perto de Deus, que é no centro da vontade de Deus. A gente tem que buscar os resultados certos. Se eu sou cristã, se eu sou cristão, se eu sou serva ou servo do Senhor, eu tenho que dar fruto do Espírito, eu não tenho que dar fruto da carne. Porque agora eu não sou mais conduzida pela minha carne, pelos desejos da minha carne. Agora eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, se os meus frutos não são amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, amabilidade, enfim. Se esses não são os meus frutos que eu estou gerando, que são frutos do Espírito, então a gente já pode perceber que tem algo de errado. Tem algo de errado com quem? Com Deus? Não. Tem algo de errado comigo, tem algo de errado com a gente. O erro sempre vai estar em nós. Coloque isso na sua cabeça. O erro sempre vai estar em nós. Todos nós somos pecadores. Tanto eu, quanto você, quanto aqueles que começaram na caminhada com Deus agora, tanto aqueles que já estão servindo ao Senhor há mais de 30 anos. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos sempre melhorar algo. Todos nós precisamos sempre nos examinar, né? E falando com o Espírito Santo. O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? O que na minha forma de ser, né, o que eu falo, na minha forma de falar, o que não está condizente aqui com a vontade de Deus? É a minha maneira de vestir? É as coisas que eu falo? É a minha maneira de pensar? As minhas perspectivas da vida? O que está de errado? E tem algo que se encaixa muito no tema desse vídeo, que é quando a gente fala assim, eu sou assim, meu jeito é assim, eu nasci desse jeito. Só que a gente tem que entender que a partir do momento que nós conhecemos a Deus, entregamos a nossa vida para Ele, isso não tem mais validade alguma. Não existe eu sou assim, não existe esse é o meu jeito, não é assim. Eu já falei isso e isso é errado, eu aprendi isso. Isso é errado, a gente tem que buscar ser segundo a vontade de Deus. A gente tem que refletir o caráter de Jesus na nossa vida. A gente tem que ser como Jesus foi, andar como Jesus andou. É igual falar aquela música, aquela canção. É bem antiga, mas eu acho que você vai conhecer ela. Que fala assim: se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Que a gente possa cantar essa canção todos os dias da nossa vida e desejar ardentemente ser transformado verdadeiramente por Deus, para termos os nossos caminhos endireitados, para perdoarmos como fomos perdoados, para termos um coração igual ao dele e sermos cheios do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao 24, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne.
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Qual tem sido os nossos resultados? Quais são os frutos que a gente tem gerado? São frutos da carne ou frutos do Espírito? Espero de coração que essa palavra tenha falado com você, tenha edificado a sua vida, assim como falou muito comigo, assim como edificou muito a minha vida também. Se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta, deixa sua opinião aí pra mim, porque a sua opinião é muito importante, ainda mais pra gente que começa agora no YouTube, né? Ainda mais falando da palavra de Deus. Sua opinião é muito importante pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha também esse vídeo com toda a sua família, com seus amigos, com todo mundo que você ama, tá bom? E não se esquece que basta uma palavra. Até o próximo vídeo. Tchau!